Boa noite, você pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Que especial estarmos todos juntos, como a gente já tem falado há muito tempo aqui na igreja, que domingo é o dia do Senhor. Que bom separar um tempo no domingo e consagrar a semana ao Senhor, amém? Começar a semana do jeito certo. Nós estamos falando no domingo, aos domingos, sobre as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje eu quero falar da última carta que Jesus escreveu, que mandou João escrever para a igreja de Éfeso. Ela foi a primeira carta a ser escrita, mas nós estamos encerrando essa série de cartas às igrejas com a igreja de Éfeso. Uma igreja muito importante, uma igreja extremamente dedicada a Deus, uma igreja que tinha princípios e valores muito fortes, uma igreja que estava bem localizada, uma igreja dentro de uma cidade muito populosa, uma grande cidade. A igreja de Éfeso era uma grande igreja, com muitos membros, muitas pessoas ali. E Jesus escreve algo para elas, manda João escrever algo para elas. E dentro disso tudo que Jesus fala para essa igreja, ele elogia, mas ele tem uma crítica contra essa igreja. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. É o ponto central da carta, é essa crítica que Jesus traz à igreja. Mas antes, vamos falar sobre a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade próspera, era um centro comercial, um centro religioso, dentro da Ásia Menor. A Ásia Menor, essas igrejas hoje, se nós formos olhar hoje, onde é que elas ficam localizadas, fica ali mais ou menos na região da Turquia. Para quem não sabe, essas igrejas existiram, foram igrejas reais, com pessoas reais, são as igrejas primitivas, as igrejas lá do primeiro século. Então, tudo que nós vamos ouvir aqui, de fato aconteceu, de fato estava acontecendo, e tudo que Jesus fala para elas, de fato é verdade. Amém? Então, Éfeso era a capital da província romana da Ásia, era uma cidade muito bela, era a quarta maior do Império Romano, uma cidade portuária, tinha um porto na cidade de Éfeso, o que valorizava muito. Por quê? Porque muitas pessoas vinham do mundo inteiro para comércio ali em Éfeso, para comercializar, e ali elas ouviam o Evangelho, elas se convertiam ao Evangelho, e elas entravam nos seus navios para voltar para suas cidades e levavam o Evangelho. A igreja de Éfeso, ela foi muito estratégica para difundir o Evangelho no mundo. Não foi por acaso que essa igreja nasceu. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo viaja para essa cidade, e ele fica basicamente 3 anos nessa cidade, ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando acerca de Cristo, falando acerca dessa boa notícia do Evangelho. E a palavra diz e os historiadores dizem que Paulo fica ali até que todos ouçam a respeito do Evangelho. E a cidade então é evangelizada, então nasce essa igreja de Éfeso, através dessa viagem, da terceira viagem missionária de Paulo, a cidade de Éfeso. Então, era muito fácil a propagação do Evangelho nessa cidade, porque muitas pessoas chegavam por ali, era uma cidade de chegada e de saída. Muitas pessoas, muitos comerciantes passavam por ali e levavam o Evangelho por seus países. E assim, então, o Evangelho foi crescendo, foi se difundindo em todo o mundo. A cidade também era famosa, porque nessa cidade tinha o templo da deusa Diana, ou da Artemis.
E a cidade era uma cidade totalmente idólatra. Não tinha apenas um Deus, eram vários deuses. A cidade adorava vários deuses. E não eram fiéis a um Deus. Elas adoravam um Deus num dia, adoravam outro Deus em outro dia. Eram todos imagens feitas, eram visíveis. E quando Paulo vem trazer o Evangelho, ele vai falar de um Deus que não é visível, que é invisível. E todos os outros deuses eram deuses visíveis. Tinha as estátuas desses deuses. E Paulo vem e prega sobre o Deus invisível. Então era uma cidade que adorava muitos deuses, uma cidade totalmente idólatra. E a gente vê que o Evangelho chega nessa cidade. Ela é fundada por Paulo, está lá em Atos 19, não precisa colocar. E foi uma cidade que teve um papel muito importante no início do cristianismo, como eu falei, por conta da sua localização, por conta era muito populosa. E também, gente, porque ela foi liderada por Paulo, foi liderada pelo apóstolo João. Vocês sabem quem é o apóstolo João? Ele se intitula o amigo mais íntimo de Jesus, o discípulo a quem Jesus mais amava. Então, o apóstolo João foi aquele que andou muito próximo de Jesus. Ele viu o que Jesus fez, ele andou com Jesus. Então, o líder dessa igreja era alguém que tinha andado com Jesus. Era alguém que falava com propriedade daquilo que viveu e daquilo que viu. E quando Jesus morre, e depois ele ressuscita, sobe aos céus, Maria, mãe de Jesus, ela fica aos cuidados de João. Então, os historiadores dizem que Maria se muda para Éfeso com João. E ela é uma das membros dessa igreja. Aí agora vocês imaginem, alguém ali pregando e Maria sentada aí na primeira fila dizendo, nada a ver, Jesus nunca falou isso. Vocês já imaginaram isso? Maria ali só prestando atenção no que está sendo falado, dizendo, não, Jesus não falou isso aí, eu sei o que Jesus falou. Era uma igreja extremamente rica na palavra, estudiosa, eles sabiam porque João, Paulo, Maria, Timóteo foi um dos líderes dessa igreja. Timóteo é o filho da fé de Paulo. Então, gente, só pessoas extremamente conhecedoras do Evangelho. Só pessoas extremamente ligadas ao Evangelho, com amor pelo Evangelho. Então vocês imaginam o que era essa igreja? Estão conseguindo imaginar? Essa igreja, o quanto eles amavam a Deus, o quanto eles eram rigorosos contra o que estava sendo ensinado nessa igreja. Eles estavam ali. Vamos ler essa carta para ficar melhor o entendimento. Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro, dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Agora, tenho algo contra ti. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei
que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então a carta já começa com Jesus se apresentando para essa igreja no versículo 1. Ele diz: eu sou aquele que segura as 7 estrelas na mão direita, e os candeeiros de ouro, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que isso quer dizer? As 7 estrelas são os 7 líderes dessa igreja. São os 7 anjos da igreja. Quando ele diz ao anjo da igreja, aqui anjo tem 2 sentidos. É o anjo no sentido de ser mensageiro, não é de ser uma figura celestial, vocês estão entendendo? É o anjo na questão de ser mensageiro. Então diz: ao mensageiro da igreja em Éfeso eu escrevo, ou seja, ao líder dessa igreja, ao pastor dessa igreja, aquele que é o mensageiro dessa igreja, a este eu escrevo. O que Jesus está dizendo quando ele fala que as 7 estrelas são, ele segura na mão as 7 estrelas? Significa que é esses 7 anjos da igreja. Ele tem o poder e o controle sobre estas igrejas. Ele segura esses líderes, esses pastores, esses mensageiros. Ele segura na mão. Ele tem poder, ele tem controle. E a sua presença é constante nessa igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que é um candeeiro? Uma das funções do candeeiro era iluminar. Era trazer brilho, trazer luz. E é isso o papel da igreja: iluminar, brilhar na escuridão. E quando isso não acontece, ele se retira. Ele retira o candeeiro. Ele vai falar isso nos versículos finais. E aí ele dá essa introdução, e no versículo 2 ele começa a elogiar essa igreja pelas suas boas obras. E lembra que nós falamos aqui que Jesus escreve essa carta para essa igreja, mas é para nós hoje. Nós vamos ler essa carta como se Jesus estivesse falando diretamente para mim e para você. É como se Jesus estivesse falando essa carta para essa igreja, a MBCV, na cidade de Portão. Ele vai dizer para nós: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Eu sei que tu tens suportado com perseverança. Vocês têm sido perseverantes, vocês têm sido pacienciosos. Vocês têm suportado as provações. Vocês têm seguido em diante, vocês não têm parado, vocês têm continuado. Apesar dos desafios, apesar das dificuldades, vocês continuam. Eu sei que vocês não toleram os falsos ensinos. Lembra que eu falei que era uma igreja extremamente rica da palavra, porque os seus líderes andaram com Cristo, eles tinham conhecimento e propriedade da palavra, então eles não suportavam qualquer ensino. Eles sabiam discernir quando era um falso ensino, quando era uma mentira, quando era um falso apóstolo, porque naquela época era muito comum pessoas se levantando em nome de Jesus, em nome do Evangelho, dizendo que eram apóstolos e pregando um Evangelho que não era o Evangelho de Cristo. Essa igreja não caía em meias verdades. Essa igreja sabia quando era mentira, sabia quando era um falso apóstolo, sabia quando um ensino adulterado estava se levantando. E eles não suportavam isso. Não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Então Jesus está vendo essa igreja, o quanto eles se importam com a mensagem pura e simples do Evangelho, o quanto eles se preocupam com aquilo que está sendo pregado na igreja, se realmente é a palavra. Eles sabiam discernir quando o ensino era falso. E Jesus elogia eles por isso. Eles tinham comprometimento com a verdade. Comprometimento com a verdade. Eram perseverantes na fé, no Evangelho que eles ouviram dos seus líderes. Imagina que privilégio, né, gente? Ser liderado pelo apóstolo Paulo.
ser liderado por Timóteo, ser liderado pelo apóstolo João. Quão rica essa igreja era, quão preciosa essa igreja era. Eles tinham o evangelho dentro do coração deles, eles tinham as boas obras dentro do coração deles. E vai falar também no versículo 13, eu acho que é no 13 que fala: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. A igreja sofria muitas perseguições. Não, gente, ser cristão naquela época não era como é hoje, tão simples e tão fácil, só se arrumar e vir para a igreja, coisa boa. Não, tinha perseguições, tinha morte, era difícil. Os governantes perseguiam a igreja, perseguiam os cristãos. E Jesus está dizendo: vocês são perseverantes, vocês suportam provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Nos versículos finais ele vai falar que eles não suportam os nicolaítas. Coloca para nós esse versículo. A gente ouviu aqui quem são os nicolaítas. Nicolaítas era um grupo de pessoas que separavam o espiritual do físico. Eles entendiam que aquilo que eles faziam fora da igreja não tinha nada a ver com aquilo que eles faziam dentro. Ou seja, eles podiam viver uma vida dentro da igreja e viver outra totalmente diferente fora da igreja. Eles poderiam vir adorar a Deus no culto de forma espiritual, mas saindo da igreja, como na cultura deles, eles podiam sair, participar das orgias, participar dos sacrifícios a ídolos, e não tinha nada a ver. Estava tudo bem, era isso que eles defendiam. Essa igreja não suportava esse ensino. Não, você tem que ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Essa história de que não tem nada a ver, isso não é verdade. Jesus condena essa prática. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Você não pode viver duas vidas, uma dentro da igreja e outra fora da igreja. E era isso que os nicolaítas faziam. Faziam essa separação do espiritual e do físico. Isso não tem nada a ver. Sabe quando você faz pouco caso do pecado? Ou daquilo que está te distanciando de Deus, aquilo que está te afastando de Deus, na verdade você sabe aonde esse caminho vai dar, mas você mesmo assim continua. Você sabe aonde esse relacionamento vai dar e você mesmo assim continua. Você sabe que se você começar a trocar os dias de cultos para fazer qualquer outra coisa que você bem quiser, você faz uma vez, você faz duas vezes, você faz três, e na quarta vez você não tem mais força para vir à igreja. Não tem como nós separar o espiritual. Não tem como nós viver uma coisa aqui dentro, irmãos, e viver outra lá fora. Quem está entendendo isso que eu estou falando? A gente não pode barganhar com o pecado. A gente não pode barganhar com as coisas que têm potencial para nos afastar de Cristo, para nos afastar da família da fé, para nos afastar do amor de Deus. Então, Jesus está reconhecendo as boas obras que eles têm, está reconhecendo o trabalho, a paciência, a perseverança, está reconhecendo que eles não toleram falsos ensinadores, eles têm se mantido fiel. Mas, no versículo 4, Jesus tem algo contra eles. Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonar fala de uma intenção. É diferente de dizer vocês perderam o primeiro amor.
Porque quando você perde algo, é algo involuntário, é como se eu dissesse, eu perdi a minha chave. Agora é diferente de eu dizer, eu deixei a minha chave. É isso que é isso que Jesus está dizendo, vocês escolheram me abandonar. Vocês escolheram abandonar o primeiro amor. E olha, versículos atrás, Jesus estava elogiando as boas obras deles, a perseverança deles. Jesus está elogiando que eles eram uma igreja que identificava os falsos ensinos, uma igreja bíblica, eles tinham conhecimento da palavra. Vocês estão entendendo que Jesus está dizendo? Vocês têm muito conhecimento da palavra, vocês vão à igreja na quarta, vocês vão à igreja no domingo, mas vocês me abandonaram, vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus está dizendo que a atividade da igreja não pode ser mais importante que o relacionamento com Ele. Aquilo que você faz para Deus não pode ser mais importante do que o seu relacionamento genuíno com Jesus. Porque Jesus não quer uma empregada doméstica, Jesus quer uma noiva apaixonada por Ele. Uma noiva que nega os prazeres desse mundo para viver com Cristo, para se preparar para ir ao encontro dEle. A igreja, nós somos essa noiva que estamos nos preparando para nos encontrarmos com o noivo Jesus. Jesus não está atrás de um fã-clube. Jesus não está atrás de pessoas que sabem tudo sobre Ele. Jesus está atrás de uma noiva que o ame intensamente e que esteja se preparando para esse encontro. Jesus está dizendo aqui, não é o que vocês sabem sobre mim, não é o que vocês fazem, não é o que vocês têm conhecimento, mas é o que vocês sentem por mim. O que vocês sentem por mim, porque cristianismo é coração, cristianismo é sentimento. Quem é o amor da sua vida? Porque para o amor da sua vida, você faz o que tiver que fazer. Você esquece todo mundo lá fora. Você esquece o mundo ao seu redor. E você se dedica para o amor da sua vida. Jesus está dizendo isso para essa igreja. Eu não sou mais o amor da vida de vocês. Vocês sabem tudo sobre mim. Vocês trabalham para mim. Mas vocês não têm nenhum sentimento por mim. Vocês não me amam intensamente. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão apenas indo e voltando da igreja. É uma rotina eclesiástica. E quando a gente se dá por conta, a gente não está mais nesse relacionamento. Nós estamos apenas nesse compromisso de ir e vir. Mas não nos relacionamos mais com Ele. O dia começa e o dia termina e a gente não troca uma palavra com Ele. A semana começa, a semana termina e nós não abrimos a Bíblia nenhuma única vez. Mas nós estamos aqui. A gente serve na igreja. A gente não perde um compromisso da igreja. Mas você perdeu o principal, que é o relacionamento com o noivo, que espera a sua noiva. É isso que Jesus está dizendo para nós. Quando a gente para de se relacionar com Jesus, isso aqui vira uma religião, vira algo religioso, vira um rito. Não muda nada na nossa vida, não muda o nosso coração, não muda as nossas atitudes. A gente está trabalhando para Ele, e o trabalho não pode substituir o relacionamento. É muito mais fácil trabalhar para Deus do que se relacionar com Ele. É muito mais fácil se envolver em muitas atividades que ocupam o seu tempo,
que ocupa a sua vida, do que você dedicar tempo para esse relacionamento de amor com Deus. E muitas vezes é isso que a gente quer trabalhar para Deus, mas nós não queremos nos relacionar com Ele. Nossa carne quer trabalhar porque é uma desculpa para não se relacionar. Então isso é um alerta para nós, para a gente rever a nossa vida, se apenas não estamos trabalhando e deixando de nos relacionar, porque nessa noite Jesus está chamando a sua igreja, a sua noiva de volta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse primeiro amor a gente sempre olhou, eu pelo menos sempre tive o entendimento de ser primeiro, de forma temporal, de ser o primeiro. Mas aqui, Jesus está falando que Ele não quer ser o primeiro na nossa lista de tarefas. Ele quer ser o primeiro na nossa lista de prioridades. Lembra? Esse texto remete quando a gente aceitou Jesus. Aqui, creio que grande parte desse auditório, se não todos, já tiveram uma experiência com Cristo. Já aceitaram Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Muitos já desceram as águas, já deram esse testemunho público da sua fé. A gente pensa, e por muitas vezes eu tive esse entendimento que Jesus estava falando sobre a gente voltar lá para quando nós aceitamos a Ele. Lembra quando tu aceitou Jesus? Volta para aquele tempo. Mas não sei se vocês concordam comigo, quanto mais o tempo vai passando, mais experiências eu vou tendo com Cristo, mais perto dele eu vou me aproximando, mais momentos e experiências marcantes eu tenho com Cristo. Então, eu não sei vocês, mas eu não desejo voltar lá no dia que eu aceitei Jesus, porque eu já não sou mais o mesmo de quando eu aceitei Jesus. Eu já cresci na fé, eu cresci no conhecimento de Cristo, eu cresci no conhecimento das Escrituras. Vocês concordam comigo? Então não é sobre voltar lá naquele dia que você aceitou Jesus. Não é sobre você voltar no seu primeiro amor, como a gente sempre ouviu. Mas esse primeiro, ele tinha dois usos: temporal e posicional. Então eu creio que Jesus está falando para nós nesta noite, não sobre uma linha do tempo, não sobre voltar lá atrás no primeiro amor, mas sobre colocar Ele como primeiro. Coloca Jesus no topo da sua lista de novo. Coloca Jesus como primeiro na sua vida de novo, porque Ele já não é mais o primeiro. As rotinas, o dia a dia, as distrações tiraram Jesus do primeiro lugar na sua vida. Você pode estar dizendo, não, mas eu amo Jesus, eu estou com Jesus. Não, eu entendo, Jesus está na sua lista. Você anda com Jesus, você não esqueceu Ele, você não é um desviado, mas Ele não é mais o primeiro. E é isso que Jesus está nos chamando nessa noite. Me coloca de novo na lista de prioridades. Eu quero ser o primeiro. Vocês me tiraram do primeiro lugar. E a gente sabe o quão prejudicial é para a nossa vida quando outras coisas ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Quando outras coisas, quando o trabalho, a rotina, quando os amores dessa vida ocupam o lugar de Cristo na nossa vida, o lugar de primazia de Cristo na nossa vida. Jesus está dizendo para essa igreja, olha, eu conheço as obras de vocês, eu conheço o coração de vocês, eu conheço a perseverança de vocês, mas eu não sou mais o primeiro, eu não estou mais no topo da lista. E essa carta é Jesus dizendo para nós, me bota lá de novo. Me bota lá de novo. Não sei se você já se perguntou, por que parece que Jesus quer ser amado?
Parece que Jesus está implorando amor. Parece que é meio estranho, né? Parece que Jesus está pedindo, me ame. Eu preciso ser amado, mas não é sobre isso. Parece um amor que até mesmo nos ameaça. Porque ele fala aqui no final do versículo: eu vou retirar o candeeiro de vocês. Parece um amor que, se a gente não amar Ele acima de todas as coisas, coisas ruins vão nos acontecer. Volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quer dizer, Jesus faz uma ameaça: se vocês não me amar acima de todas as coisas, me colocar no primeiro lugar, coisas ruins vão acontecer a vocês. Olha, se vocês não me amar acima de todas as coisas, eu vou punir vocês. É isso, basicamente isso que Jesus está dizendo. Mas por que é assim, gente? Você já parou para se perguntar? Por que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Por que Deus quer ser amado? Por que Deus quer o nosso amor? Será que Ele é um Deus carente? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que Deus é carente? Levanta a mão para mim bem alto. Ninguém acha, né? Não. Deus não é um Deus carente. Deus sempre esteve satisfeito, plenamente satisfeito nele mesmo. Deus tem o Filho, Jesus. O Filho tem o Pai, e os dois têm o Espírito. Eles são uma comunidade que, desde antes, lá na eternidade, eles já estão plenamente satisfeitos neles mesmos. Eles não precisam da gente amando. Eles não precisam desse amor que a gente ame a Deus. Não, não é sobre Ele, é sobre nós. Não é sobre Deus ser amado, mas Ele sabe que qualquer outra coisa que ocupe o lugar dEle no nosso coração vai nos matar, vai nos destruir, ou aliás, já está nos destruindo. Deus, Ele não é um Deus carente. Ele não precisa da gente. Mas Ele nos cobra esse amor, porque esse é o amor incondicional e intenso de Deus por cada um de nós. A ponto, gente, de lá em Mateus 6,33, Ele dizer: me coloquem em primeiro lugar na vida de vocês, que todas as outras coisas que vocês desejarem, precisarem, eu vou acrescentar a vocês. Olha a preocupação de Deus, dizer para nós: olha, se vocês tiverem que se preocupar com uma coisa, se preocupem apenas em me colocar no centro. Se vocês tiverem que se preocupar com alguma coisa, se preocupem em me colocar em primeiro lugar. Não é sobre o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, aonde vocês vão morar. Não, não se preocupem com essas coisas. Se preocupem em me colocar em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? São as coisas do dia a dia: o que comer, o que vestir. Nos versículos anteriores ele vai dar exemplos dos lírios dos campos, dos pássaros. Ninguém dá comida para os pássaros. Quem os alimenta é o próprio Deus. Não falta nada. Eles não trabalham, eles não colhem nada, mas no entanto não falta o que comer para eles. É Deus o Criador, gente, e é Deus o sustentador. É isso que Deus está dizendo para nós: me coloquem de novo em primeiro lugar. E não se preocupem com mais nada, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Será acrescentado a vocês. É como se Deus estivesse num clamor desesperado. É como um pai num clamor desesperado por seu filho, sabendo que aquele caminho que o filho está trilhando é um caminho de morte. É a mesma coisa Deus nos olhando e dizendo: esse caminho que vocês estão trilhando é um caminho de morte.
Ele está dizendo, não coloca nada no meu lugar, porque nada tem condições de estar no meu lugar. Nada tem condições de assumir o primeiro lugar. Tudo que estiver no lugar de Deus na nossa vida vai nos matar, vai nos destruir. Se você colocar a sua carreira em primeiro lugar, você vai ver a sua carreira destruir a sua alma, destruir os seus sonhos, destruir o seu tempo, destruir a sua família. Se ela estiver em primeiro lugar, não quer dizer que você não precise buscar uma carreira, vocês estão entendendo, amém? Mas se estiver acima de qualquer outra coisa, acima de Deus, isso vai destruir você. Coloque mamon, coloque o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que não existe quantia de dinheiro suficiente para satisfazer o vazio da sua alma. Tem pessoas que estão correndo atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, e não estão percebendo que isso está matando elas aos poucos. Por quê? Porque o primeiro lugar é de Deus. Coloque o seu cônjuge em primeiro lugar. Coloque a sua namorada, o seu namorado em primeiro lugar. E você vai ver isso destruir a sua vida. Você vai ver a sua namorada virar o demônio da sua vida. Porque você vai, ai meu Deus, ela não me respondeu. Meu Deus, não me respondeu. Ou o marido ou a mulher, o que for. Nada pode ocupar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Esse lugar é um lugar de vida ou morte. Esse lugar é de Deus, porque só Ele pode nos dar a vida. E tudo o resto que ocupar esse lugar na nossa vida vai nos destruir. E interessante que é coisa boa, né? Namorado é uma coisa boa. Namorado, namorada, cônjuge, família, filhos. Agora tem filhos, tem pais que fazem dos filhos ídolos e deuses. Quanto isso é prejudicial para o seu filho? O quanto isso é prejudicial? Porque às vezes os nossos filhos estão tirando o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Nada pode ocupar esse lugar. John Piper dá um exemplo sobre um pai que está infartando. E o seu filho leva esse pai até o hospital desesperado. O pai está entre a vida e a morte. Ele chega nesse hospital, tem 2 médicos para o atender. Um dos médicos tem mais de 30 anos de carreira. Nunca ninguém morreu na sua mesa de cirurgia. O outro médico é um médico recém-formado, tem 6 meses apenas, e 3 pessoas já morreram com ele na mesa de cirurgia. Qual é a atitude que vocês acham que esse médico mais experiente deveria ter ao ver esse pai infartando? Uma atitude mais humilde? Não, eu não vou dizer para me escolher. Isso aí é ele que decide quem ele escolhe. Vocês acham que essa é a atitude certa desse médico experiente dizer para o filho vendo o pai infartar? Não. A atitude correta desse médico é dizer: opera comigo. Se você operar comigo é vida, se você operar com ele é morte. É basicamente isso que Deus está nos dizendo. Fica comigo, porque comigo tem vida, e fora de mim tem morte. Não é um Deus desesperado, não é um Deus arrogante, não, é um Deus responsável, é um Deus apaixonado por seus filhos, é um Deus que quer ver o bem, não quer ver o mal, é um Deus que quer que nós vivamos e não morramos. Esse é o nosso Deus, porque Ele sabe que se alguém entrar nesse lugar, que é só dele, já está nos matando, já está nos destruindo.
A mensagem hoje é clara: me coloca de volta no meu lugar, no primeiro lugar. Esse é o lugar de Deus na nossa vida. Aonde você parou? Aonde você tropeçou? Aonde foi que você deixou de buscar a Deus? Aonde foi que você tropeçou? Aonde foi que você caiu? Volte nesse lugar, se levante. Não fique estagnado na fé, porque os dias estão passando, os anos estão passando, Jesus está na porta. A qualquer hora o noivo pode vir. E como está a noiva de Cristo? Será que está se preparando? Será que está pronta para esse encontro? Ou será que está distraída no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus amores, nos seus prazeres? É uma noite para nós avaliar a nossa vida espiritual. Será que estou fazendo as coisas por obrigação ou por amor? Será que estou aqui de forma porque tem que fazer ou porque eu amo a Cristo e faço por amor a Ele? Quando foi que você parou de orar? Quando foi que você parou de meditar na palavra? Quando foi que você parou de congregar, de ir à igreja? Quando foi que você parou de servir a Deus, de ser um membro ativo do corpo, de participar da família da fé, de viver a igreja? Quando foi que você deixou isso de lado? Hoje é noite para você voltar para esse lugar. Hoje é noite de você rever a sua vida, rever o seu comportamento, rever as suas atitudes. Por que você parou de fazer isso? Por que Deus deixou de ser o primeiro lugar na sua vida? O que está ocupando o seu tempo? O que está ocupando a sua vida? É os prazeres desse mundo? É a sua busca desenfreada por prazer? Isso vai destruir você, se já não está destruindo. É isso que Jesus está dizendo. E por fim, aqueles que perseveram, aqueles que continuam firmes, aqueles que não abandonam a Cristo, mas colocam Ele de volta no primeiro lugar, a esses Ele promete a vitória. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que é essa árvore da vida? É a eternidade, gente, é a imortalidade. Lembra lá no jardim, as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela troca a vida eterna, ela troca a árvore da vida pelo conhecimento do bem e do mal, para ser igual a Deus. Jesus está dizendo: aqueles que vencerem, aqueles que perseverarem, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Gente, se isso não for o suficiente para nós nesta noite, nos arrependermos e voltarmos à prática do primeiro amor, a colocar Cristo no centro, a colocar Cristo como primeiro, se essa recompensa de viver uma vida eterna com Deus, se isso não alimentar a nossa vontade de colocar Cristo de novo no seu lugar, nada mais vai fazer você colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. A esperança de estar com Cristo na eternidade, a esperança de quando a nossa vida nessa terra se desfizer, quando o nosso corpo nessa terra se desfizer, nós temos uma morada no céu. Quem alcança essa morada no céu? Aqueles que perseverarem, aqueles que vencerem, aqueles que continuarem firmes, aqueles que voltarem às práticas do primeiro amor, a colocar Deus em primeiro lugar. É uma noite para nós colocarmos Deus de volta no seu lugar. Amém?
Quem entendeu essa palavra? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar.